Olá pessoal, meu nome é João Raposo, sou palestrante, disseminador de conteúdos de desenvolvimento pessoal e programação neurolinguística. E aí, você tem algum medo e fobia que você quer tratar e curar? Nesse vídeo eu vou dar grandes dicas para você se livrar de uma vez por todas dos seus medos e fobias. Para a gente entender um pouquinho o nosso cérebro, como funciona a nossa memória. Nós temos aí o registro automático da memória, né? Então todos os fatos que acontecem na nossa vida são registrados automaticamente na nossa memória. E nós temos aí três tipos de janela, como diz o autor Augusto Cury: as janelas neutras, que são as memórias de usos recorrentes, as janelas killer, que são as janelas associadas a medos, fobias, e temos também as janelas light, né? São as janelas que nos iluminam, as janelas de prazeres que a gente teve na nossa vida, de generosidade, de amor. Então as janelas killer é algo que nos aconteceu, que ficou gravado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, que teve muita emoção, e isso faz com que quando a gente se depara com uma nova situação, o nosso cérebro automaticamente associa e se liga a essa janela, nos dá aí uma sensação de quando a gente teve esse trauma pela primeira vez. Como que a PNL resolve isso? Quando a gente entra em estado de fobia, nós lembramos, o cérebro imediatamente associa a uma memória que ele tem gravada, e se são várias vezes que aconteceu, o nosso cérebro tem muito mais facilidade de se associar a esse tipo de memória. Automaticamente a gente entra num estado que a gente não tem controle da nossa própria, das nossas respostas racionais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de elevador, por exemplo, né, é claustrofóbico, sempre vai ter um fato no passado associado a um trauma muito forte que gerou uma emoção muito grande, e aí fica gravado como se fosse um carimbo no nosso subconsciente. E existe aí uma figura de linguagem chamada âncoras na PNL, memórias, gatilhos, né, que quando a gente vê, a gente associa, quando a gente sente, a gente associa, e quando a gente ouve, a gente associa, que vão remeter àquela memória e vão automaticamente fazer com que o nosso corpo entre nesse estado de fobia, de medo, que é algo completamente incontrolável. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, pessoal, quando você vê alguém que está nesse estado de pânico, estado de pavor, a pessoa que está de fora assistindo deve manter a calma e quebrar esse padrão de pensamento, falando algo que ele vai pensar em outra coisa ao invés de pensar naquilo. Mas a PNL tem uma dinâmica muito interessante, que é a cura rápida de fobia, que fazemos quando a pessoa não está em crise de pânico e quer curar aquele pânico, né? Primeiramente, nós colocamos a pessoa num estado de relaxamento para que ela tire esse uso da razão, né? Para receber algum tipo de sugestão. O primeiro passo dessa dinâmica é fazer a pessoa ir por uma memória em que ela se sentiu muito segura. E essa memória, ela tem que ser calibrada. O que é calibrada? A gente tem que aumentar essa sensação cada vez mais dentro de alguns modelos que a gente fala que é metamodelagem. Então a gente usa aí estímulos visuais, táteis, paladar, cheiro e audição para aumentar essa sensação de segurança, né? Então a gente instala aí uma âncora, algum gesto ou alguma música, para que a pessoa se lembre de, toda vez que ouvir aquela música, se lembrar daquele estado de sensação de segurança. Feito isso, o segundo passo é se lembrar da situação fóbica até antes de começar a sensação e dar um break na cena. Tudo isso imaginando a cena, né? E fazendo isso com a âncora instalada da segurança. E aí você relembra da cena
que te deu a fobia. Por incrível que pareça, a gente lembra do nosso parto e com a PNL a gente consegue acessar como se estivesse imaginando associado à cena. O que é associado? É como se estivesse lá no dia sentindo tudo. A gente aperta um pause até antes de começar a fobia. E o que a gente faz? A gente imagina desassociando da cena. Então, o recurso que a gente tem, a metáfora que a gente usa na PNL, é como se a gente estivesse numa sala de cinema e a gente estivesse saindo aí da cena e indo sentar na poltrona aí do cinema. E a gente assiste a cena novamente e aí a gente tira a cor da cena, assiste a cena sem emoção e a cena em preto e branco. Porque quando a gente lembra da nossa memória, geralmente a gente está associado à cena e aí a gente começa a ter a crise de pânico. Então, um outro passo, a gente vai para a sala de projeção e a gente desassocia mais uma vez, ou seja, cada vez que a gente desassocia é como se a gente estivesse tirando aí uma carga de emoção muito forte e estivesse analisando bem de longe mesmo a cena. Da sala de projeção a gente faz uma calibragem para a gente saber se a pessoa está mesmo desassociada mesmo. Então pede para apontar em que lugar que ela está no cinema e na tela. E aí, pessoal, da sala de projeção nós vemos o filme de trás para frente sem cor, sem nenhum tipo de cor. Feito isso, né? E apertando pause quando tudo terminou, quando tudo tiver tudo bem. Feito isso, nós vamos associar a sua imaginação sentado na poltrona. Quando a gente senta na poltrona, a gente já começa a colocar cores e assiste a cena novamente. E aí, pessoal, o último processo dessa dinâmica é se associar à tela e ver o filme de trás para frente em no máximo 3 segundos. O terapeuta fica aqui no ombro, ó, pressionando, e ele vai fazer esse movimento aqui com a cabeça, ó, e vai falar a palavra zoom, 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 para reeditar na cabeça dele esse medo, essa fobia e para quebrar o padrão de pensamentos recorrentes que ele tem a respeito disso. Os sucessos que eu tive a respeito dessa dinâmica e dessa terapia foram altíssimos. Pessoas com medo de agulha, com medo de barata. Eu tive uma paciente com muito medo de barata, fiz a dinâmica com ela e a gente faz, no final da dinâmica, a gente faz um TOTS, né? Um teste operacional de saída, né? Para a gente saber mesmo se a gente conseguiu vencer e quebrar esse padrão de pensamento aí do fóbico, né? Então eu falei para ela que eu tinha acabado de matar uma barata e era meu chaveiro, era um chaveiro redondinho e joguei de surpresa o chaveiro falando que era uma barata no colo dela. Ou você pode também mostrar uma foto de uma barata, né? Que já arrepia todo, né? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no botão de inscrever-se, aperta aí o botão do like, carrega aí no botão do like, ativa aí o sininho para notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo, pessoal.